Bom dia, pessoal. Eu sou a Carol, analista de experiência do investidor da MFI, e hoje estão aqui comigo o Juan, que é o nosso diretor de Capital Markets, e a Charlotte, que é sócia do Grupo Valorem, para falarmos um pouco sobre a MFI, a Valorem e o que os investidores podem esperar da parceria entre essas duas empresas. Bom dia, Juan. Bom dia, Charlotte. Bom dia. Bom dia, Carol. Muito obrigado por essa introdução. Muito obrigado, Charlotte. Estamos muito felizes de ter vocês como parceiros e conversar um pouco mais de vocês, conhecer um pouco mais do modelo de negócio e que nossos investidores conheçam mais. Então, por favor, se puder se apresentar e, enfim, nos falar um pouco mais de você, de tua experiência, de tua carreira, que acho que é uma carreira bem reconhecida dentro do mercado, como foi a construção da Valor, enfim, a gente adoraria te ouvir um pouco mais. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Eu estou muito animada com esse início de parceria, porque a gente está cada vez mais fazendo o futuro acontecer. Meu nome é Charlotte Odebrecht, eu estou no mercado de antecipação de recebíveis há 13 anos e no mercado financeiro há 20. Então, eu sou sócia aqui do Grupo Valorem. Nós somos uma empresa que se especializa na antecipação de recebíveis, principalmente aí do mercado de empresas médias, né, o middle market. Então, a gente entende que esse é o nosso cliente ideal. Nós damos, então, crédito de curto prazo para as indústrias. O que eu acho que é interessante é que a Valor é uma empresa financeira, mas eu gostaria de compartilhar com vocês que nós nascemos do chão de fábrica. Então, a gente entende realmente o que a indústria precisa. Nós conhecemos profundamente o nosso cliente, pois nós fomos o nosso cliente. E aí que começou a nossa história há 24 anos atrás, quando o nosso fundador, o Ninfo, né, vendeu a sua indústria, então, na época, que era Acros, Tubos e Conexões, uma indústria de plásticos, né? Tubos e conexões. Depois disso, já naquela época, nós encontramos a necessidade da indústria do Brasil. Há 24 anos atrás, imagina, o crédito era muito difícil, né? Muito mais do que é hoje. Então, o Ninfo percebeu essa necessidade, começou o que era uma factoring. De factoring, nós evoluímos para uma securitizadora e hoje o Grupo Valorem é composto de 3 fundos, né? Cada fundo com algumas características particulares e uma securitizadora. Mas o que nós fazemos? Nós antecipamos recebíveis aí de curto e médio prazo das indústrias do middle. Então, é isso que a Valorem é especialista. Estar aqui hoje é muito legal, porque a gente aproxima cada vez mais, né? O investidor da pessoa física à indústria. Então, a gente acaba fazendo essa curadoria. Eu acho que essa é a palavra certa, né? Dos melhores recebíveis para que os investidores tenham a maior segurança aí na ponta. Perfeito, Charlotte. E como nesta tua experiência de 13 anos você tem sentido a evolução do mercado de capitais com o mercado bancário? Como porque antes acredito que era muito mais concentrado no mercado, no bancário, capitais vêm crescendo. Como você enxerga essa dinâmica agora e nos próximos anos? Os últimos 13 anos que eu estou aqui foi, assim, uma evolução sem precedentes. Quando eu entrei, nós assinávamos a duplicata na mão, né? Duas assinaturas na frente, uma no verso, para poder antecipar o recebível. Hoje é tudo automatizado. Quando os FDICs surgiram, eles trouxeram consigo várias camadas, né, de regulamentações, de segurança que não existiam. E com isso, mais crédito. Então, quanto mais o segmento evoluiu e começou a adotar medidas de segurança, de proteção, mais, né, os grandes gestores, os grandes investidores entenderam que, opa, aqui tem uma coisa muito interessante. Então, eu vejo que a evolução nesse mercado foi gigantesca, né? Hoje a gente não tem mais falta de crédito aí no Brasil de curto prazo para antecipação desses recebíveis. E a gente faz um complemento, né, muito importante hoje ao banco. Então, eu penso que uma empresa hoje, se eu estivesse antecipando recebíveis, se eu precisasse de crédito, eu usaria FDICs securitizadoras para curto prazo, porque tem algumas vantagens muito fortes, como a ausência do IOF, não tem aquela coisa da venda casada, né? Você não precisa mais comprar um consórcio que precisa de crédito. E eu usaria o banco daí para o longo prazo, porque esse recurso também é importante. Então, o FDIC faz muito bem o curto prazo, o giro rápido, e o banco fica lá para um outro momento. Essa abertura para FDICs, né, permitiu que as empresas pudessem crescer. Esse é o nosso papel, realmente fomentar a produção.
quando uma indústria antecipa um recebível, e é isso que o nosso investidor aqui da Anfai vai estar comprando, ela está fazendo o quê? Ela está aumentando essa capacidade produtiva. Esse é o crédito importante e inteligente. Então, acho que um grande mito que a gente tem que desmistificar e tirar da frente é achar que a indústria pega recurso porque está quebrada. Esquece, não é isso. Porque aumenta a sua capacidade produtiva. É sensacional. O cara não tem que esperar receber aqueles 45, 60, 90 dias mais. Ele pega esse recurso, está na mão e começa mais um ciclo. Então, esse que é a grande sacada, e é isso que os FDICs vem fazendo, né? Promovendo o crescimento da indústria nesse país. Então, o crescimento foi maravilhoso. Toda a tecnologia que está embutida não seria possível nós operarmos sem a quantidade de sistemas que nós temos hoje e também com toda a parte, né, de rating. Isso é muito importante. Isso traz profissionalismo. A toda a parte de auditorias, que a gente tem muita auditoria, é pesado. E a CVM que está em cima disso, garantindo que os fundos sigam as normas adequadas. E você pegou num assunto bem interessante, que é essa tecnologia, que é nosso DNA aqui na Anfai. Como você vê esse processo de tecnologia? Então, como funciona esse processo de análise, que vocês avaliam, né, o cedente, o sacado, a duplicata? Como funciona esse processo e como a tecnologia agrega? Perfeito. Vamos voltar um pouquinho. Então, quando a gente vai falar de um token aqui que nós vamos subir na plataforma, né? Nós temos duas figuras importantes. A Valorem, né, em cima como curadoria, né? E a gente tem um cedente, que é a pessoa que está vendendo os recebíveis, né? E um sacado, que é a pessoa, a indústria, né, no caso, tudo pessoa jurídica, tá? Que vai pagar aquele recebível. Então, nós temos duas análises importantes. A primeira é uma análise super profunda do cedente, que é o meu cliente. E a segunda, que é a análise do sacado, tá? Então, a gente tem tecnologias diferentes e complementares para ambas pontas. E aí, em cima disso tudo, vem vocês que fazem mais uma análise de crédito de todo esse processo e tokeniza. Então, a segurança aqui a gente já está falando de 4 camadas, né? Primeiro vocês, daí vem a Valorem, aí vem o meu próprio cedente, que também é um garantidor, e o sacado, que é a ponta que vai fazer o pagamento. A operação é mega segura. Muitas camadas de segurança, né? Porque você vê na ponta a avaliação do cedente, a recompra muitas vezes do cedente, a Tudo. recompra da valor na tecnologia da Anfai, às vezes a subordinação que a gente faz para alguns veículos, são muitas camadas para você afetar o patrimônio desse investidor. Eu vejo que não é impossível, porque todo tem seu risco, mas é muito improvável. Você vê, também vê assim? Sim, porque quando a gente fala, vamos supor a carteira da Valorem, né? Eu vou falar aqui do nosso fundo Securitadores em Conjunto. Hoje a gente tem um patrimônio de 700 milhões de reais que gira a cada 45 dias, tá? Isso traz uma movimentação do ano de 4 bilhões de reais. Como que isso está dividido? Né? O meu ticket médio, acho que essa informação mais importante, é 6 a 7 mil reais. Eu vou trazer aqui para a plataforma alguns tickets talvez um pouquinho até maiores para que a gente tenha, né, mais investidores entrando no pool. E eu vou trazer os melhores sacados. Então, quem vocês vão ver aqui como sacado? Só as grandes empresas. Mas, de qualquer maneira, a pulverização é tão grande que você pensa, a gente compartilha essa carteira em 7 mil títulos. 7 mil, 7 mil títulos, não, perdão, o ticket médio sendo 7 mil reais. Isso me dá uma pulverização gigante. Eu opero 50, 60 mil boletos no mês. Né? Então, mesmo que um deixe de pagar, isso vai acontecer, o que atrase, né? Todo o resto está cobrindo essa operação. Além disso, se o sacado não paga, o cedente é o garantidor. Se o cedente não pagar, a Valorem é a garantidora. E em cima da Valorem eu tenho o quê? Primeiro, uma agência de rating. Né? Ela está o tempo todo me mensurando. Então, o rating da Valorem e o FDIC Valorem, ele já é um rating duplo A há mais de 8 anos. Então, eu estou há 8 anos comprovando essa consistência. Aí eu tenho uma auditoria de lastro, eu tenho uma gestora e uma administradora, e em cima de todo mundo a CVM. Olha, gente, nós temos tantos chefes aqui para garantir a segurança do investidor, que nem que a gente quisesse que, né, tivesse uma inadimplência, não é possível, porque a pulverização é muito grande. E aí, em cima dessa pulverização, então, pô, como é que vocês analisam 50 mil títulos no mês? Aí é tecnologia.
né? Então, nós temos hoje cerca de 14 sistemas, 14, gente, conectados para fazer isso tudo acontecer. Então, os sistemas mais importantes que eu uso, além, óbvio, meu RP, ele é todo automatizado. Dentro dele, eu tenho mais de 8 robôs fazendo processos manuais de confirmação. Então, ele entra na plataforma e confirma, de emissão da nota fiscal. Tenho também pessoas aqui, ó, ligando para ver se isso tudo está ok. Aí eu tenho alguns sistemas de análise de crédito, e eles analisam a operação, ela explode, na verdade, analisada na tela. A minha analista, ela só reconfirma e faz um double check de tudo. Então, é tudo hoje muito amarrado. O crédito, principalmente desses sacados que a gente está trazendo para a plataforma, eu não me lembro quando foi a última vez que a gente teve um problema de crédito dessacado, né? Agora, não vou dizer que não existem problemas e por isso que nós estamos aqui, né? Toda a minha equipe, que são mais de 100 pessoas, está aqui justamente para combater a fraude. Ela existe, isso aqui é Brasil, a gente está falando de crédito, os problemas existem, mas ela está precificada. Isso que é importante. A minha fraude, hoje, ela é o meu desperdício. Né? Se você tem uma indústria, tudo bem, tu vai perder produção, tu vai ter uma máquina que para, tu vai ter um roubo de carga, pegou fogo, atrasou. Isso eu não tenho, mas eu tenho uma fraude e ela tem um percentual muito claro, definido aqui dentro e faz parte do jogo. Né? Então, eu estou há 8 anos mostrando o quê? Né? Com esse meu FDIC, que tem um duplo A. Ok, isso existe, mas está dentro e nunca ultrapassou, né? O que a gente vem combinando e faz parte do jogo. Muito Agora, legal. eu estou falando muito, né? Mas é porque é o assunto que eu Não, realmente porque mais. Essa eu, tecnologia que a gente vem colocando faz com que seja possível a gente antecipar, né, todos esses clientes. É sensacional, mas somente com tecnologia. E outra, eu reclassifico os meus clientes todos os dias, 3 vezes por dia, porque ele consegue buscar de Serasa, do cartório, dos outros birôs de crédito. Então, ele consegue juntar uma quantidade de informações absurda que jamais eu conseguiria fazer isso na mão. e eu acho muito legal porque a Anfai, Charlotte, nasce com dois principais objetivos. Um primeiro, permitir que novos originadores que a Valorem faz 10 anos tivesse uma facilidade para construir o que vocês construíram foi, imagino que muito difícil. Então, o que a gente Oh, será que a gente não pode fazer que essas novas securitizadoras, esses novos FDICs, acessem um capital de uma forma um pouco mais simples e mais amigável do que foi no passado? Esse é um primeiro grupo de clientes. E um segundo, que são vocês, que são clientes e originadores sofisticados, que têm FDICs, rating, tecnologia, mais de 100 pessoas, acessem uma camada de investidores de uma forma rápida e simples. Como se fosse um veículo alternativo ao que vocês têm hoje. Esse é um pouco o intuito, porque se a Anfai não existisse, talvez os investidores eles não teriam acesso a valores. Por mais que a gente tenha a nova regulamentação, que inclusive eu queria ouvir um pouco a tua opinião, é uma forma de democratizar o acesso e permitir que a empresa acesse um capital ainda cada vez mais barato. Você concorda com essa visão? perfeito, porque na verdade os investidores, eles provavelmente têm valorem no portfólio, mas nem sabem. Porque o que a gente tem hoje? Muitas camadas. Então, o que ele faz? O investidor vai lá no family office, né? Ou no seu escritório, seja de uma Sim. XP, um BTG, e fala com seu assessor de investimentos. Show de bola. O que esse investidor, esse assessor vai fazer? Ele não vai vir direto na Valorem. Ele vai comprar, botar dentro da carteira dele um FIC. Um FIC é um fundo que investe em diversas cotas de FDIC. E aí, através de uma gestora, né? E essa gestora faz essa gestão do FIC. Dentro do FIC, ela tem valorem, né? Porque a gente já é um fundo 24 horas de mercado, E então toda a maioria dos FICs tem valorem lá dentro. Mas aí é o seguinte, né? Você está pagando 2 ou 3 camadas antes de chegar no recurso. Todo mundo leva o spread, gente. Não tem como, está todo mundo esse trabalhando, eu, está tudo certo. eu fiquei pensando, então, tem o gestor, que tem o FIC, que tem um time de alocação que escolhe o FDIC, tem o FDIC que paga um FII de canal para o agente autônomo, tem o agente autônomo que tem que distribuir o produto e tem um tempo, tem uma estrutura para chegar no aplicativo da XP um pouco cara, né? É que fica caro, não tem jeito, não é que não É, fica nem caro. O investidor é quem acaba recebendo uma rentabilidade menor, né? é, E tem as suas legal. vantagens, porque ele está
lá no dia a dia, escolhendo, selecionando. Então, a gente não pode dizer que não é importante, porque é. Mas Perfeito. aqui o que vocês oferecem é para aquele investidor que quer passar direto, né, e ter uma rentabilidade melhor, ele alcança direto um produto que provavelmente está na carteira dele e ele não sabe, né? Se tu abrir um FIC lá, tu vai ver lá, tem 20% investido no FDIC Valorem. Então, o FIC é um instrumento mega seguro, porque tem todas essas camadas que a gente falou. Tem o sacado, tem o cedente, tem o fundo, tem todas essas coordenações aí de rating, de auditorias, tem o FIC em cima, tem o assessor de investimento olhando, é muito seguro, e eles nem sabem que já estão comprando esse recebível que eu estou falando aqui. Mas o que a gente faz? No, fin- Aproxima. no Isso é final, tendência, eu ativo isso é aumenta, tendência né? mundial. Tirar o intermediador do meio, não tem jeito, né? Se não for hoje, vai ser amanhã. Então, o que a gente está fazendo aqui? Democratizando, reduzindo o caminho, né, de acesso. Isso é sensacional, porque o investidor vai ver, poxa, esse recebível aqui tem qualidade, eu vou comprar um, vou comprar dois, vou comprar 20, não vou ter problema e vou deixar de pagar tantos, né, camadas aí que estão no meio. Esse que é o pulo do gato nesse produto que a gente está conversando. Por isso que eu estou tão animada, né? Porque eu vou mostrar direto ao investidor uma coisa que hoje eu falo family office, eu falo com uma gestora, eu falo com outro intermediador, até um cara que faz captação. Tira tudo isso, o recurso fica mais barato para o meu cliente, isso é muito bom, e fica uma melhor rentabilidade para o cliente da FAI. Perfeito, Ganha-ganha. perfeito. E como você está olhando esse mercado de crédito hoje, com a CVM, com sabe, a nova regulamentação da 175, como você vê esses impactos no mercado? Me dá um pouco a tua visão aqui. Eu vejo como super positivo, né? O primeiro grande impacto é justamente a abertura. O que a CVM está dizendo? Olha, nós entendemos que FDIC é um veículo super seguro, então nós vamos abrir direto para a pessoa física poder comprar. Isso não era possível, né? Somente investidores qualificados ou profissionais podiam investir em FDIC. Quem é investidor profissional? Aquele que tem no mínimo 10 milhões, né, de aplicação financeira. Então, geralmente não era pessoa física, era o family office, era uma gestora, né? A gente não está falando geralmente com uma pessoa comum, sim com uma Como? instituição. Então, o que a CVM está falando? Olha, FDICs completaram 20 anos de história no ano passado. Passaram por crises aí homéricas, né? Passaram muito bem pelo Covid, né? Passaram bem pelas crises Dilma, né? Por esse final de ano aí, 2022 e 2023, que foi um ano difícil na parte de crédito. Estão aí firmes e fortes, estão mostrando muita resiliência. Esse é um aspecto. O segundo é o desenvolvimento de tecnologia e de sistemas que podem amarrar tudo isso, que a gente já falou um pouquinho. Então, o que a CVM está dizendo? Gente, o produto é tão bom que não precisa mais ser profissional. Esse produto pode ser disponibilizado para pessoa física. Então, vai abrir aí um mercado gigantesco. Acho interessante. E o segundo aspecto, que eu acho que é o mais importante, é que traz mais responsabilidade para a gestora. E quando eu estou falando de gestora aqui, não estou falando de quem capta recursos, tá? Quem faz a gestão dos fundos. A gestora tem um papel importante que é garantir que quem está fazendo a captação e toda a antecipação siga o regulamento, né? Então, a gestora está, praticamente, ela é uma auditora de tudo que eu faço. Então, ele aumenta o papel, responsabilidade da gestora. A gestora tem que ser mais incisiva ainda. Isso traz mais segurança para o mercado e, consequentemente, para o investidor. Eu acho que, para mim, assim, esses são os principais impactos e que afetam quem quer investir nesse produto de antecipação de recebível. Aproxima, reduz custo, tudo fica melhor. Legal. Então, um investidor hoje, ele teria a possibilidade, em um determinado momento, de investir através da Anfai, já seja num ativo único, como no caso do Unitoken, que a gente vai conversar um pouco mais, ou no caso dos pools, que são veículos revolventes, com sênior, muito parecidos à estrutura do FDIC, ou eles também, em um determinado momento, podem acessar diretamente a valor através dos aplicativos XP. Então, vai ter essas duas alternativas vão gerar uma concorrência saudável para o investidor, que tem uma estrutura de custos aqui, tem uma estrutura de custos aqui, e aí o investidor vai poder decidir que tipo de ativo ele pode comprar. É isso? Lá ele vai comprar uma cota. Então, ele não escolhe qual que é o recebível que ele quer antecipar. Ele compra uma cota sênior, né? Que também ela dela tem uma certa pulverização, ela é interessante. Aqui ele vai comprar um ativo específico. Então, vamos supor que eu vou fazer uma antecipação de um recebível aí de alguém que produz para Vale.
Então, quando ele entrar ali, ele vai dizer: não, espera, Vale está sempre aí no top 10, né, da bolsa, ou pode ser qualquer uma localiza, Ou né? seja, eu posso comprar risco Vale, localiza com toda a infraestrutura Valore a 130, 140 CDI. Exatamente. Aqui ele vai ver exatamente qual é o ativo específico que ele está comprando. Eu acho interessante, porque daí você tem as suas empresas queridinhas que você conhece, né? Quando eu falo assim, eu vou antecipar, por exemplo, uma VEG. Qual que, de verdade, gente, qual que é o risco de uma VEG não pagar hoje um ativo? Muito bom, muito bom. Se a VEG Bem, não pagar, olha, gente, fechamos as trouxinhas e vamos para casa. Pode sim. acontecer, toda empresa está sujeita a uma crise, né? Mas é Não, mais se, difícil. se a VEG ou a Vale quebra, nosso problema é outro, né? Podemos sair para vender coco, gente, porque daí a coisa complicou, entende? Então, assim, quando você está analisando aquele ativo e você está falando de algumas grandes empresas, eu acho que isso também traz uma certa segurança para aquele investidor que entende de um determinado mercado. Então, muitas vezes eu sou investidor porque eu vendi uma empresa ou eu trabalhei no setor de tecnologia o tempo inteiro. Ah, então, quando eu olho ali, vou comprar um recebível da Sênior, eu conheço a Sênior, eu entendo que capacidade que ela tem, foi sempre um cara de mercado muito forte, né? Eu posso selecionar daquele segmento que eu entendo, aquele cara que eu gosto. Eu acho que isso é super atrativo. Legal. Deixa eu aproveitar agora e falar um pouco mais da Anfai e do produto. Então, para Por quem não favor. conhece, a Anfai é uma plataforma de conecta, assim como a Charlotte comentou, a empresa diretamente com investidores usando bons gestores e bons originadores, como no nosso caso de hoje. A gente usa 5 grandes pilares. Primeiro, o novo marco de securitização. A gente estrutura todos os nossos tokens, van usando sempre esse ativo por trás, seja uma debenture, seja um certificado de recebíveis. Isso é o primeiro, que tem características parecidas a de um FDIC, de revolvência, de abrangência nos lastros, mas a gente usa porque costuma ser um pouco mais rápido e fácil para a gente usar aqui no nosso dia a dia. Segundo pilar que a gente usa, a CVM 88. O que significa isso? É uma regulamentação que nos permite levar produtos diretamente para o varejo através de oferta pública com dispensa de 100% dos intermediários. A gente não usa nessas distribuições, por exemplo, administrador, agente fiduciário, banco liquidante, escriturador, DTVM, agente autônomo. É um pouco o que a Charlotte comentou, essa simplificação de ir diretamente na ponta, sem passar por essas camadas que têm sua função, têm suas responsabilidades, agregam valor, mas custa. Terceiro, a tecnologia de tokenização. O que significa isso? A gente tokeniza o passivo, ou seja, a debênture, a série sênior. Cada vez que um investidor compra R$ 1 de um token, ele representa R$ 1 dessa debênture série sênior, com validade jurídica, todo o processo validado pela CVM, etc. Por outro lado, também tokenizamos o ativo. Cada vez que a Valorem vai ceder para a gente uma ou uma série de duplicatas, a gente avalia em tempo real se os critérios de elegibilidade que foram definidos são válidos, se são válidos, libera o recurso para o cedente e tokeniza. Essa duplicata vira uma linha de código, que a gente consegue acompanhar em tempo real que sacado pagou, quando pagou, como está a inadimplência, como está a concentração. A gente consegue isso, o benefício que a tokenização traz, a transparência, a simplicidade. Por último, é nossa plataforma, que são dois plataformas. Uma para o investidor, que é como se fosse um home broker, que vocês conhecem, vocês entram e compram, bastar o token da Valore, com todas as informações, características, sócios, carteira. Aí você entra, pode comprar, acompanha a tua carteira, em tempo real você vê como está performando seus ativos. E temos uma plataforma que é para o originador, no caso a Valore, que eles conseguem submeter esses ativos, já seja a gente tem CCBs, duplicatas, URs de cartão de crédito, ativos judiciais, aí o originador, já seja via API ou via, a gente usa CCB ou KNAB, que são termos mais da indústria, mas são ativos que a gente usa, estando ok, ele acompanha, ele faz a conciliação, a carteira, a gestão. Esses ativos, essa plataforma, ela às vezes é muito mais funcional para originadores um pouco menos sofisticados que a Valore, mas a gente disponibiliza e coloca para esse originador se servir e ter uma experiência bem positiva. Então, no final do dia, quando um investidor compra
um token da Valorem que deve sair nos próximos dias, que ele está comprando? Ele está comprando uma duplicata previamente analisada, avaliada, escolhida, com todos os análises de crédito da Valorem, com todo o rating, estrutura, essas 100 pessoas por trás, que pode ser risco vale, risco localiza. Então, imagina, se por algum motivo bem improvável esse sacado, essa localiza não pagou, a Valorem, que é uma empresa extremamente sólida, recompra. Ou seja, o risco é muito baixo, está tudo estruturado através de um patrimônio separado, fora da Anfai. Dá um problema, está esse patrimônio separado, que ele tem os ativos que são cedidos para essa estrutura. Então, para mim, é um produto muito interessante. Eu sou, obviamente, suspeito, né? Mas Sensacional. muito interessante. Ó, é tão sensacional que os nossos colaboradores já estão entrando na plataforma e comprando, né? Até do concorrente, para tu ter uma ideia. Porque Legal. de tão sensacional que é esse produto. Gente, o futuro chegou, né? A aproximação das pontas, né? Quem tem o dinheiro e quem precisa de dinheiro. A gente só faz essa intermediação com várias camadas de segurança. Então, é por isso, né, que a gente está aqui conversando e tendo essa conversa tão legal e por isso nosso ânimo, né, que a gente fica tão empolgado, porque é muito bom para todos. Para a indústria vai ter um custo menor, né, e para o investidor vai ter uma rentabilidade maior. Perfeito. Acho que é isso que eu queria trazer hoje. Tem mais algum ponto, Charlotte, que você gostaria de compartilhar? Vocês têm expectativa de volume que vocês gostariam para nossos investidores já irem aquecendo e se preparando para esses lançamentos que a gente vai ter, ou vocês ainda estão aí pensando de outro lado? É claro que a gente vai começando aos poucos, né? A gente vai emitir alguns tokens primeiro, sentir o apetite, né? Mas hoje nós poderíamos emitir cerca de entre 10 e 20 milhões tranquilamente aí no mês, porque Que legal. existe receptividade para isso no mercado, ou seja, existe captação, existe a necessidade das indústrias, dos prestadores de serviço para esse tipo de crédito. Então, a gente conseguiria fazer captações cada vez maiores e transformar isso em tokens de excelente qualidade. A gente tem alguns clientes com fundos exclusivos na plataforma, então se preparem, pessoal, que está chegando ativos de primeira qualidade. Muito bom, muito bom. Charlotte, muito obrigado pelo teu tempo. Adorei conhecer um pouco mais da Valor e conhecer um pouco mais de vocês. Estamos muito animados com a parceria, muito felizes de ter esse tipo de originários que vocês são referência no mercado dentro da Anfai, muito interessante, vai ser um ganha-ganha para todos e muito ansiosos esperando esse lançamento. Ótimo. Então, agora vamos botar esse token na plataforma, fazer acontecer. Agora vai. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Foi muito Obrigada, bom. pessoal. Tchau. Até Até mais. mais. Abraço. Tchau.